Durante a minha viagem à Itália, encontrei várias vezes uma imagem muito conhecida, uma loba amamentando 2 bebês. E eu achei muito engraçado, porque eu me perguntei, por que a loba não comeu os bebês? Na verdade, esses bebês são Rômulo e Remo. Segundo a lenda, eles foram abandonados ainda crianças às margens do rio Tibre e sobreviveram, porque uma loba os acolheu e os alimentou. Mais tarde, Rômulo se tornaria o fundador de Roma. Mas confesso uma coisa, quando parei para pensar na história, achei difícil aceitá-la sem questionamentos. Afinal, uma loba de verdade faria exatamente o contrário, iria devorá-los. Foi então que comecei a pesquisar e descobri algo que tornou essa lenda ainda mais interessante. Em latim, a palavra lupa pode significar tanto loba quanto prostituta. Alguns historiadores acreditam que a história possa ter sido reinterpretada ao longo dos séculos. Talvez uma mulher marginalizada tenha acolhido aquelas crianças. Talvez essa mulher tenha sido transformada pouco a pouco numa loba. Talvez nunca saibamos ao certo. Mas percebi que a questão mais importante não é descobrir qual é a versão verdadeira. É entender por que essa história atravessou mais de 2000 anos. Porque os mitos não sobrevivem apenas por serem verdadeiros. Eles sobrevivem porque carregam significados. A loba representa proteção, coragem, sobrevivência, a ideia de que mesmo os mais frágeis podem ser salvos. Nesse momento, eu entendi que vai muito além da fundação de Roma. Quando não conhecemos uma história, vemos apenas um símbolo, mas quando conhecemos sua origem, começamos a enxergar as pessoas escondidas por trás deles. Enxergamos os medos, esperanças, sonhos. Talvez seja por isso que os povos antigos criaram tantos mitos, não apenas para explicar o mundo, mas para preservar aquilo que consideravam importante. Por exemplo, os romanos podiam simplesmente dizer que sua cidade surgiu às margens de um rio, mas preferiram contar que ela nasceu de crianças abandonadas, salvas por uma loba. Convenhamos, é uma história muito mais memorável e talvez exista uma lição nisso tudo. Muitas vezes julgamos rapidamente aquilo que não entendemos, uma tradição, uma cultura, uma pessoa, mas quando conhecemos sua história, nosso olhar muda, com certeza. Quando crianças, aceitamos a história sem questionar, mas aos 70 anos, diante da loba de Roma, me peguei pensando, isso não faz sentido. Afinal, uma loba de verdade dificilmente acolheria 2 crianças abandonadas. E mesmo assim, essa é uma das histórias mais conhecidas da fundação de Roma. Afinal, quantas vezes pessoas reais são transformadas em símbolos? Assim, é perfeitamente possível que uma mulher que acolheu, protegeu e alimentou crianças tenha desaparecido da memória coletiva e foi substituída por uma figura mitológica. Refletir não ataca a lenda, apenas me convida a olhar para ela de outro modo. E você, o que me diz? Acredita que a loba era realmente uma loba? Ou que uma pessoa real pode ter sido transformada em lenda? Eu vou gostar de ler sua opinião nos comentários, porque às vezes, por trás de um mito, existe uma história ainda mais humana.